O nosso canal vai falar, nós vamos postar aqui vídeos sobre bate-papos, bate-papos relacionados a autocuidado, bem-estar. Nós vamos aqui compartilhar nossa experiência de vida, compartilhar algumas dicas, certo? Baseados tudo na minha experiência de vida, as coisas que deram certo pra mim e que, quem sabe, pode também dar certo pra vocês, né? Verdade? Então, aqui é mais um bate-papo, né? Conversar sobre esses assuntos relacionados ao autocuidado e ao bem-estar. Então, tá bom. Vamos para o vídeo. Esse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre implementação de novas rotinas na nossa vida. Como é que eu consegui implementar novas rotinas na minha vida, as dificuldades que eu passei, o que foi fácil de fazer, o que foi difícil, o passo a passo que eu segui. Então, trazer algumas dicas aqui para vocês, o que foi difícil para mim, que talvez possa também estar sendo difícil para vocês, e como eu consegui, certo? Então, assim, já tem algum tempo que eu tenho implementado novas rotinas na minha vida. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso é assim, não é fácil, mas é possível. Tem muitas dificuldades, né, que nós passamos, independente do tipo de hábito e rotina que você quer estabelecer. Como você não tem costume de fazer isso, então não é uma coisa que é fácil de fazer, certo? Por exemplo, alguns hábitos novos e rotinas que eu implementei. Alguns hábitos que eu já tinha e que eu retornei, e outros é que eu estou implementando, que eu sempre quis implementar e não, até hoje não tinha conseguido, e agora eu consegui. E aí, como eu fiz isso? Eu fui desenvolvendo algumas técnicas, né? Que eu fui pensando, se eu fizer dessa forma, se eu fizer dessa outra. E aí eu fui conseguindo, certo? O primeiro hábito que nós vamos falar aqui, vamos falar assim, eu vou falar de uma forma geral agora, e aí depois eu venho trazendo passo a passo de cada um que eu consegui. Por exemplo, o hábito de skincare. É uma coisa que eu sempre vinha tentando fazer e nunca conseguia. E agora eu consegui implementar esse hábito na minha vida. Um outro que eu sempre tive e agora eu passei mais de um ano sem fazer e agora eu retornei de novo para a minha vida. Então, quais são esses dois hábitos que eu estou falando com vocês? O primeiro eu estou falando do skincare e o segundo eu estou falando da atividade física. Com relação ao skincare, depois eu venho falando um vídeo todo passo a passo que eu consegui implementar, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Que eu tentava, passava um tempo, conseguia passar um tempo e depois parava. Já o hábito da atividade física é o contrário. Não sei se posso falar o contrário, né? Mas eu sempre tive, e aí por alguns percalços que aconteceram, algumas coisas alheias, a atividade física em si, né? Que não tinha nada a ver, tinha de certa forma, né? Mas eu acabei parando e aí passei um bom tempo sem fazer. E era uma coisa que eu fazia sempre, que eu faço atividade física desde a minha infância. Então, era uma coisa que eu tinha parado, nunca tinha passado tanto tempo assim sem fazer atividade física. Eu passei 1 ano e 3 meses sem fazer atividade física e eu nunca tinha passado tanto tempo assim. Eu parava, eu já tinha parado antes já por algumas coisas, por exemplo, quando eu quebrei meu pé, eu passei 8 meses, mas dentro desses 8 meses, eu já, na realidade, sem fazer atividade física, nem foi 8 meses certinho, né? Foi 8 meses que eu fiquei, porque eu fazia fisioterapia, e aí no final da fisioterapia já, quando eu já estava terminando, naquela transição
de terminar a fisioterapia e voltar para a atividade física, eu fazia as duas ao mesmo tempo, fazia fisioterapia e atividade física. Então foi mais ou menos assim uns 8 meses, né? Porque aí depois dos 8 meses foi que eu fui conseguir pegar o ritmo novamente e tal. Então foi mais ou menos isso. E nunca tinha ficado tanto tempo, às vezes parava 1 mês, 2 meses, por algum motivo, sei lá, alguma férias de um instrutor, ou então troca porque eu fiz Pilates por 10 anos. Antes do Pilates eu fazia academia. E antes da academia eu fazia natação. Antes da natação eu fazia a dança. E teve uma época que eu fazia também academia e dança ao mesmo tempo. Então, assim, eu sempre fiz atividade física, desde a infância. Na infância eu fiz dança e fiz natação também. Eu fazia as duas ao mesmo tempo também, a dança e a natação. E aí depois, quando eu fui para a adolescência, eu fiquei fazendo a natação. Depois da natação foi que eu comecei quando eu saí, né, do ensino médio, eu comecei a fazer academia. E fiz também hidroginástica, então assim, eu nunca parei, eu sempre fiz várias atividades físicas. Nunca parei. Ou melhor, parei, né, dessa vez que eu quebrei meu pé, parei agora, né? E agora já retornei, já tem mais de 1 mês que eu retornei para atividade física, então é uma coisa, assim, falando sobre essa implementação de novas rotinas, é uma coisa que, assim, existem atividades que são mais fáceis da gente implementar e outras que são mais difíceis. Por exemplo, para mim a atividade física é muito fácil. Eu voltei, depois desse tempo parado, né, eu voltei e eu já estou assim, no pique, entendeu? Eu estou fazendo todos os dias sem problema nenhum, porque é uma coisa que eu sou acostumada a fazer, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre gostei de fazer atividade física, eu nunca gostei de ficar parada. Quando eu fico parada, eu fico incomodada. Eu fiquei esse tempo, mas eu ficava o tempo todo, todo mês, esse mês eu vou voltar, esse mês eu vou voltar, esse mês eu vou voltar, e eu nunca voltava, por outros motivos. Mas aí eu resolvi que, independente dessas coisas que estavam atrapalhando, que eu não ia mais deixar essas coisas atrapalharem, e que eu ia voltar a si mesma. E é o que eu fiz. Agora, com relação ao skincare, é diferente. Era uma coisa que eu tentava e não conseguia. Eu começava, eu fazia 1 mês, fazia 2 meses, tudo certinho, e aí depois não conseguia. Mas assim, agora, não foi um dos motivos, né? A gente tem que ter realmente força de vontade, é uma coisa que a gente tem que ter, que se a gente não tiver, é difícil a gente conseguir. Mas além da força de vontade, existem outras coisas que a gente também pode colocar, que a gente consegue fazer. Por exemplo, como eu posso falar, você pode colocar um passo a passo, né? Olha, definir um passo a passo fixo, uma coisa que você vai fazer sempre da mesma forma, que aí fica mais fácil de você implementar. Tipo, todo dia eu vou fazer, quando eu for, antes de eu dormir, aí eu vou tomar meu banho, aí depois que eu terminar meu banho, eu vou escovar meus dentes, depois de escovar meus dentes, aí eu vou começar o skincare, vou passar o hidratante no corpo, aí vou passar o hidratante dos pés, vou passar o produto do rosto, né, específico para o rosto. Aí vai depender do seu tipo de pele, vai depender de várias coisas, né? Isso daí a gente vai falar num vídeo mais pra frente, quando a gente for falar especificamente dessa rotina do skincare, que aí eu vou falar todas as dificuldades que eu tive para implementar, como foi que eu consegui passar por essas dificuldades e o que foi que, no final, como foi que eu consegui, certo? Então, assim, tem as dificuldades, aí você colocando um passo a passo certinho, todo dia fazendo a mesma coisa, a mesma frequência, aí você acaba, é uma coisa que facilita para você fazer essa implementação. Todo dia você fazer da mesma forma, certo? Procurar também fazer sempre no mesmo horário. Eu sei que nem todo dia é possível, né? A gente não consegue todos os dias fazer sempre no mesmo horário, mas tentar o máximo possível fazer sempre no mesmo horário, fazer sempre na mesma sequência, da mesma forma, entendeu? E aí aquilo vai facilitar você a conseguir
fazer. Depende realmente de força de vontade, depende também de disciplina. Você tem que ter aquela disciplina de fazer todos os dias. Mesmo que eu sei que não é fácil, tem dia que a gente não tá com vontade, tem dia que a gente tá super cansado, mas mesmo assim você tem que insistir para fazer aquilo ali. Porque assim, gente, na minha opinião, o skincare, ele não é vaidade. O skincare, eu tô falando skincare e às vezes algumas pessoas não sabem o que é skincare, porque já ficou um negócio assim tão batido, tão comentado que as pessoas falam, né? É o cuidado com a sua pele, né? Independente da pele do rosto, pele do corpo, é o cuidado que você tem com a sua pele, com o seu corpo. Então, assim, o skincare, eu acho que além não é só uma vaidade. Claro, tem a parte da vaidade, sim, é um dos objetivos que você quer atingir, por exemplo, né? Você quer uma pele mais bonita, você quer uma pele mais viçosa, você quer uma pele mais que demore mais a envelhecer, certo? Isso daí também faz parte, isso daí o que faz parte são dos resultados, né? Mas tudo isso influencia muito na autoestima e na sua saúde emocional, na sua saúde mental, porque assim, você tendo uma autoestima alta, você é difícil, porque nós sabemos, né, que hoje em dia tem muitos problemas com depressão, com vários problemas, né, principalmente depressão hoje em dia. E aí assim, quando você tá com a autoestima lá em cima, ajuda você, não é o essencial, mas é uma ajuda você a tá com o seu humor melhor, tá se sentindo melhor consigo mesmo, entendeu? Então, ajuda a sua saúde mental, a sua saúde emocional, né? Então, não é apenas vaidade. E assim, uma das coisas que também ajuda muito a você implementar essa rotina são os resultados. Quando você começa a ver os resultados daquela atitude que você está tomando, né? Por exemplo, você está fazendo skincare todos os dias, à noite, antes de dormir, quando você acorda pela manhã. Então, toda vez que você vendo os resultados que isso está causando, por exemplo, sua pele está ficando mais limpa, sua pele está ficando mais viçosa, sua pele está ficando mais, como eu vou dizer, com elasticidade melhor, está ficando mais firme. Aí quando você percebe e observa todas essas coisas, você fica feliz e aí você não quer deixar mais de ter aquilo. Então, esse daí, o resultado, é o principal, como eu vou dizer, o principal... gente, qual é a palavra? Agora eu esqueci a palavra. Não é o principal motivo, mas é o principal, assim, o ponto principal que te ajuda a não desistir. Porque se você desiste, você vai ver que você não vai mais ter aqueles resultados, entendeu? Você vai perder e você está gostando daquilo. Então, ele te ajuda, o ponto principal que te ajuda a não deixar. Claro, tem a força de vontade, claro, tem a disciplina, claro, mas os resultados, ele é o ponto-chave. Então, assim, você começa a fazer, você começa a observar, você começa a sentir aquilo, e aí você consegue. E assim, depois de um tempo, com o tempo, né? Algumas pessoas demoram mais tempo, outras pessoas demoram menos, né? Vai de pessoa para pessoa. Mas com o tempo você vai se acostumando com aquilo ali, e aquilo ali para você já vira um hábito. Então você não se torna mais um esforço. No começo você tem que fazer um esforço para conseguir aquilo ali. Depois de um tempo não é mais um esforço, já vira um hábito, você já tem o costume de fazer daquela forma, e para você fica mais tranquilo. Então assim, é difícil, é complicado, mas é possível. E depois que você consegue, você fica tão feliz, você fica com a sua autoestima lá em cima, sabe? Você fica alegre, contente com os resultados que você está tendo, e você consegue implementar essa rotina na sua vida. Então, assim, outra coisa também que dificulta bastante, você tem várias coisas que você quer implementar, e aí você vai implementar tudo ao mesmo tempo? Não. Implementar já é difícil, então você não pode fazer tudo de uma vez. Então, por exemplo, comigo,
quando eu disse assim, não, eu vou começar a voltar a hábitos antigos e a criar novos hábitos na minha vida. Eu comecei um de cada vez. Há 2 meses atrás eu comecei o autocuidado, né, o skincare. Depois disso, 1 mês depois que eu já estava fazendo o skincare, que eu já estava habituada a fazer aquilo ali todos os dias, aí eu fui para implementar um hábito antigo que eu já tinha, que pra mim, eu fiz o skincare primeiro porque pra mim era mais difícil. E aí depois eu voltei para atividade física, que era uma coisa para mim que é mais tranquilo. Para algumas pessoas pode ser o contrário, né? A atividade física pode ser mais difícil, mas para mim era o contrário. Então assim, e aí depois eu já tô com o skincare já implementado, a atividade física também, e aí eu comecei agora o quê? Um outro hábito. Esse também era um hábito antigo que eu já tinha também desde a minha adolescência, sempre fiz, e também na mesma época que eu parei de fazer atividade física, eu parei com ele, que foi o quê? Cuidar das minhas unhas. Cuidar de que forma? Não é cuidar, serrar, cortar, essas coisas eu sempre fiz. Isso daí, né, é higiene também, né, gente? Mas eu falo de passar esmalte, tirar cutícula, essas coisas que eu sempre fiz. E aí, depois quando eu parei de fazer atividade física, eu parei também de fazer essa parte das unhas. E aí eu voltei a fazer agora. E aí, depois eu venho conversar também com vocês sobre essa dificuldade, né? Porque assim, por incrível que pareça, para algumas pessoas pode ser mais fácil esse cuidado, né, com as unhas. Pra mim é uma coisa que eu sempre fiz, mas que pra mim nunca foi muito fácil de fazer. Mais pra frente eu gravo um vídeo contando direitinho pra vocês essa parte aí das unhas. E aí eu também tinha parado de pintar as minhas unhas na realidade, né? Eu só, por exemplo, quando eu ia pra algum lugar, assim, pra uma festa, um show, alguma coisa, eu sempre fazia. Mas assim, porque antigamente eu fazia toda semana, sempre fiz toda semana. E aí ultimamente eu tava fazendo só assim quando eu ia pra alguma festa, algum evento assim mais específico, e aí eu ia e fazia. Mas durante a semana assim eu não tava fazendo. Eu tava só cortando e lixando. Não tava tirando cutícula, não tava passando esmalte, não tava fazendo nada assim. Você até entendendo depois mais pra frente a gente vai conversar também sobre isso também. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês. É difícil, é complicado, mas a gente consegue. E aí, só lembrando, primeiro tem que ter a força de vontade, né, de você querer mudar aquela situação, você querer implementar aquele hábito na sua vida. Segundo, tem que ter a disciplina, você monta uma estratégia, aí você vai seguindo aquela estratégia. Como eu falei para vocês, de preferência, que a sua estratégia seja uma sequência a mesma sequência que você faça todos os dias, né? E aí depois também os resultados ajudam muito. Que você continue fazendo, e aí depois de um tempo que você vai ver, você já está com aquela rotina implementada na sua vida, aquele bom hábito implementado, aquele hábito bom implementado na sua vida. Então tá certo? Então era isso que eu gostaria de falar com vocês. Então em vídeos mais pra frente a gente vai falando cada coisinha sobre cada hábito desse que eu fui implementando, como foi que eu fui fazendo. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber, Thaís, como foi que tu fizeste isso? Vocês podem colocar a perguntinha aqui no vídeo, tá? Nos comentários. E aí a gente vai dando as dicas de como foi que eu consegui fazer, quem sabe, né? Se da forma que eu consegui fazer vai servir para ajudar você, ou se você vai pegar só a minha ideia e vai adaptar de uma forma que eu acho que é o que realmente vai acontecer. Vai adaptar de uma forma melhor para você, vai adaptar de uma forma que fique melhor para você e você vai conseguir fazer, certo? Então era isso que eu queria falar. Então se você gostou desse vídeo, clique no curtir, tá certo? Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para quando sair novos vídeos você receber, tá certo? E fique com Deus e até a próxima. Tchau!